Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento eu não consigo ver a todos, mas Olá, tudo bem? olá, olá. Obrigado, obrigado. É um Que, prazer estar aqui nesta conversa. que bom, maravilha. Ground rules, não há doutores, doutoras, não é? Esta é a ground rule principal e a outra é que não vamos citar nem os grandes filósofos, psicólogos, não é? O que nós queremos é a experiência. O nosso café, isso não é um ground rule, é um pedido, não é? Obviamente, porque não, às vezes não podemos desligar o psiquiatra, o psicólogo, não é? Sobretudo em frente às câmaras, o compositor e cantor, não é? E então o pedido é que a gente possa falar sobre aquilo que sabe, e obviamente eu vou picar com as perguntas, mas a ideia mesmo é falarmos sobre estes temas que não temos muitas oportunidades, como estava a dizer a Cissa, para falarmos, e então o café com a Ana Moraes é mesmo sobre isso, é para nós falarmos abertamente sobre os assuntos e que esses assuntos que nós iniciamos aqui, eles repercutem e continuem a ser falados no local de trabalho. Meu nome é Ana Moraes, este é o Café com a Ana Moraes número 4 e esperamos que ter muitos mais e obrigada outra vez e vou sempre agradecer a vocês por terem aceito este convite e está lançado aqui o nosso debate. Vou começar por apresentar-vos e depois vamos falar, porque é muito mais fácil a gente logo começar por apresentar e depois falar do que apresentar cada um e falar com cada um à vez. Deixem-me ver, há uma coisa que é importante nós falarmos, que é a nossa conversa aqui, é mesmo isso, é parte da nossa experiência, mas não há aqui diagnósticos. E nós vamos falar de um tema que é muito difícil, estamos a falar de suicídios, estamos a falar de burnout, que é um momento em que nós já alcançamos o burnout e o suicídio é quando já passa, vamos dizer, é o agravamento de muitas condições, não é? De muita tristeza, de muito sofrimento, e por isso a nossa conversa aqui é sim para apoiar as pessoas, é para abrir as mentes e consciencializar, mas não estamos a fazer diagnósticos, é importante. E quem precisar, por favor, procure ajuda e nós somos plataformas, através de nós, sintam-se à vontade também. No seu potencial e alcançar bem-estar. Dedica-se a promover ambientes de trabalho felizes e equilibrados. A CISA tem uma formação é sobre a felicidade organizacional e é uma daquelas formações que está muito em voga porque justamente o sofrimento também está cada vez mais predominante. A sua experiência com organizações e famílias agrega um valor à discussão sobre a saúde mental, burnout e prevenção do suicídio, promovendo consciencialização e entendimento dos riscos e mudanças sociais para ambientes mais seguros e saudáveis. Dirceu é médico psiquiatra e psiquiatra forense, é líder do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental no Hospital Geral de Mavalane, especialista em tratamento de dependências e atua como docente universitário. É preciso referir que Dirceu tem uma veia de pesquisador que é muito interessante. Nota-se muito nas apresentações, várias que eu já participei dele, e então acho que isso vai se destacar aqui neste evento. Ele tem uma ampla experiência clínica e abordagem baseada em evidências. Ele é uma voz essencial na prevenção do burnout e suicídio, oferecendo insights para identificar riscos, promover bem-estar emocional e desenvolver estratégias de suporte eficazes. Temos a Anastácia Iva Mangore,
Gonçalves, que é analista de sistemas, analista de desenvolvimento organizacional, que além de atuar como personal stylist e personal organizer, é consultora, com uma experiência consolidada em diversas organizações, incluindo mais de uma década na banca, no caso o Banco de Moçambique e entre outras instituições. Com experiência em ambientes competitivos, ela é uma voz importante na discussão sobre a prevenção do burnout, saúde e promoção do bem-estar no trabalho. Finalmente, temos o nosso músico, compositor, docente e tradutor de inglês, desculpa, francês, não inglês, com mais de 26 anos de experiência. O interessante aqui é que ele é ou foi, depois confirme, eu vou chamar João Malu se preferir, confirme, és ou é o atual secretário-geral de Somas? João Malu está aí? Sim, ainda sou. Sim. Ainda é? Ok, fantástico. Então, ele é o secretário-geral de Somas e que defende os artistas moçambicanos e promove acesso à cultura. Esta defesa é mesmo na questão dos direitos autorais, porque nós temos muitas questões relacionadas com a pirataria, muitas questões relacionadas com a falta de conhecimento sobre os direitos de autores. Então, é isto que José Manuel Luís, João Malu, faz no seu dia a dia, para além de muitas outras atividades. A sua trajetória torna-o conhecedor de desafios que podem levar ao burnout e suicídio na comunidade artística. Temos que lembrar que os artistas, embora seja de uma forma muito subtil, porque nós não conhecemos dados em Moçambique, mas os artistas têm uma pressão muito grande e também podem ser profissões e ocupações que demandam algum conhecimento sobre a questão da saúde mental. E a sua participação do João Malu neste debate é fundamental para sensibilizar, entender os riscos e também propor algumas estratégias de prevenção e apoio aos artistas. Aqui também vamos conhecer um pouquinho mais o que é que acontece no meio artístico e quais são as suas particularidades. Então, para começar o nosso debate, eu vou perguntar-vos como é que este tema de burnout por um lado e suicídio por outro vos toca, como é que ele aparece e vamos lá. O que é que levou vocês a dizerem que sim? Que eu não tive muita dificuldade ouvir o vosso sim, então seria muito interessante ouvir de vocês o que é que este tema diz para vocês, pronto, e como é que vocês se sentem a tratar do assunto. Vou começar por a Cissa. Ok, obrigada, Ana. Este tema para mim é um tema muito sensível e importante, porque, pronto, como alguém que escolheu estudar psicologia, a minha motivação foi mesmo para poder compreender as motivações que levam as pessoas a terem determinados comportamentos, não é? Que muitas vezes não são os melhores e acabam agredindo-se a si próprios. E no que diz respeito a suicídio em particular, eu tive duas experiências muito próximas na minha vida pessoal. Tive uma amiga que suicidou-se e, infelizmente, é daquelas coisas, não pude fazer muito para ajudar porque são decisões que as pessoas tomam por si próprias e eu acredito que não é porque as pessoas querem tirar a sua vida, mas sim porque querem tirar a dor que estão a sentir e foi uma situação, foi o primeiro contacto que eu tive assim muito próximo e depois também tive uma situação mais próxima e mais profunda ainda que foi com o meu próprio pai. Não. Que Não. suicidou-se. Essa experiência foi muito profunda e marcante para mim. Eu já era psicóloga, mas é daquelas experiências fortes que nos traz impotência, no verdadeiro sentido da palavra. Por muito conhecimento, por muito apoio que tu possas e queiras dar às pessoas próximas e não só às escolhas que só nós podemos fazer.
por mais que a gente receba amor, carinho, enfim, e é difícil. Então, pronto, esse tema toca-me nesse sentido. Então, todo o apoio que eu puder dar no seio familiar, social e, sobretudo, organizacional, que é onde eu mais atuo, eu estou disponível e tenho feito. E o que eu vejo mais, e eu até disse quando falávamos sobre a escolha de estudar felicidade corporativa, é justamente porque na minha experiência como formadora em soft skills, o que eu mais vejo são pessoas infelizes no local de trabalho e com um potencial alto para desenvolver depressões, ansiedades e outras doenças associadas que nós sabemos todos que, se não forem devidamente tratadas, acolhidas, podemos chegar a este extremo que é o suicídio. Obrigada por partilhar, a Cissa. Nada. Vamos para o João Malu. João Malu, se quiser desligar o seu micro. Sim, Ana, e os outros colegas que estão aqui do painel, o que eu começaria por dizer é que, antes de falar do campo artístico, eu queria frisar que estas situações não conheço só do lado artístico, mas é de vir para lá. O que eu quero dizer é que eu sou funcionário da Universidade Pedagógica. E fiz um dos meus mestrados, fiz em comunicação e outras coisas. Então, disse comunicação por quê? Porque comunicação é uma das áreas em que nós, nos nossos estudos, aprendemos a comunicação das organizações, como é que as pessoas estão, como é que as pessoas vivem dentro da sua organização. E o que disse, penso que é a Cissa, né? A Cissa. E sim, ela é uma coisa, é uma realidade. Nós, no local de trabalho, eu vejo muitas situações de colegas que sentem-se muito frustrados pelo trabalho ou pela situação em que se encontram dentro do trabalho, ou porque um chefe está a espezinhá-lo, ou porque não tem oportunidades, ou porque não tem acesso a promoções. É uma série de coisas e isso leva as pessoas a quadros muito graves e que muitas vezes as pessoas sofrem no silêncio. E temos casos, não me lembro especificamente de casos de suicídio, mas lembro-me de casos de pessoas que tiveram problemas graves, até de desistências, de depressão, coisas muito graves. Agora, indo para o lado artístico, há uma particularidade que acontece conosco, artistas, não só artistas, todo aquele que é figura pública. Nós temos no mínimo um ou dois mundos que vivemos. Nós temos aquele lado em que temos aquele acolhimento de quem está por fora. Portanto, nós somos vistos como estrelas, como temos um brilho para as pessoas. E as pessoas nunca pensam que nós temos problemas pessoais. Não pensam que nós adoecemos, não pensam que nós temos qualquer que seja o problema. E no seio artístico há muita surpresa que acontece, muita surpresa negativa. Por quê? Porque nós, por detrás de uma figura pública, de uma figura que é tão querida pela sociedade, às vezes esconde-se lá uma situação de amargor, vamos lá dizer, amargura, que sei lá como é que se diz, ou de dor, ou de frustração, ou de solidão mesmo. Porque muitas das vezes nós pensamos que temos muita gente à nossa volta, mas nós estamos numa solidão. Portanto, quando nós saímos daquele mundo onde olhamos, onde estamos, onde toda a gente está nos aplaudir, diga. Então, eu estou a ver que já começou e é muito importante essa energia. Gosto muito. Mas a ideia é saber para si. Eu já percebi que você, no seu campo profissional na universidade, tem visto pessoas que, né, com sintomatologia, né, com tristeza e etc. E isso lhe toca como colega e também no meio artista, também isso toca como colega. É isso que lhe fez aceitar este convite. Convite, sim.
É isso? Ou mais alguma coisa? É basicamente isso. É basicamente isso. Que ótimo. Eu às vezes tenho que, por causa do entusiasmo. Sim, 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 fica à vontade. Eu é que não tinha percebido onde é que eu tinha que parar. Ótimo. Ana, como é que este tema encontra? Obrigada, João Malu. Olá, Ana. Olá. Aqui vamos ter duas Anas, se calhar vou usar a Anastácia para Anastácia, sim. facilitar. Olá aos outros convidados também, a Cissa, Dirceu, João Malu. Para mim, é um pouco semelhante à Cissa. Tenho pelo lado profissional e tenho também pelo lado pessoal, isto é familiar. Duas situações que me levam a abordar este tema com bastante seriedade. Do lado familiar, vou começar, que é o mais tocante, até porque quando aceitei eu sabia apenas que íamos falar sobre burnout. Só descobri que iríamos chegar à parte do suicídio a posteriori. E aí eu fiquei assim, será que eu vou ou eu não vou? Fiquei com medo de juntar o lado emocional ao lado profissional. Do lado familiar, o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, portanto, tenho um mais velho, o seguinte, suicidou-se há muitos anos. E é um assunto que até hoje está um bocado fechado. Não percebi bem porque eu era pequena, não procurei saber muito bem, mas é uma coisa que ainda me toca. Fora outras pessoas próximas, mas a mais próxima foi o meu irmão. Alguns nem conhecem e quando eu falo nisso dizem que irmão é esse? Mas eu deixo de lado e não toco no assunto. Claro. Do lado profissional, como foi falado aqui, se calhar alguns não viram, eu trabalhei em algumas instituições e a última com muito tempo foi na área bancária. A área bancária se calhar não é trazida aqui, essa seriedade, mas é uma área extremamente competitiva, se for dependendo do tamanho deste banco. Principalmente se não for um banco comercial, só para não falar de que é o Banco Central. O tipo de competitividade é muito diferente de um banco comercial. Claro. E só quem lá está percebe do que estou a falar. E, para além da competitividade, é o nível de stress, sigilo, exigência que é feito a cada um. É uma pressão constante desde que a pessoa entra até que saia. Então, é o lado profissional e o lado pessoal que lhe Exatamente. trazem a esta conversa. Esta conversa. Exatamente. Obrigada por ter aceito. Meus pêsames, não é? Sinto muito o que lhe aconteceu na família e, obviamente, vamos enriquecer-nos também com a Cissa, vamos enriquecer-nos. Dirceu, o último, mas não menos importante. Como é que este assunto chega a si? O que é que lhe motivou a participar? Boa noite, Ana. Boa noite, colegas do painel. O que me levou a aceitar primeiro foi o modelo, né, que a Ana escolheu para transmitir, né, mensagens muito, muito importantes, mensagens de sensibilização sobre temas muito essenciais, mas que são temas negligenciados, né? Já vimos pelo discurso dos colegas que antecederam, que é um tema muito importante, o tema de burnout, não só, e que é um tema transversal, né? Vimos a experiência do Maló, né? José Luiz. Do José Luiz, né? Com a academia, a Anastácia deu a experiência. Mas, ok, a Anastácia deu a experiência dela com a banca, tanto a outra colega deu a experiência particular, né, de vida dela. Então, eu penso que são temas muito importantes, que são temas que precisam ser desmistificados, né? Então, essa foi a principal
razão, né? E vi no convite que a Ana fez como uma oportunidade, primeiro, de eu aprender mais com todos os colegas aqui do painel e perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, e de poder partilhar também a pouca experiência que tenho, né? Sendo clínico, né? Muitas das vezes as complicações desses problemas chegam a, ou à enfermaria ou ao gabinete de consultas, mas nós não temos, muitas das vezes, a real dimensão do problema. Não temos essa perspectiva no contexto, por exemplo, social, né? No contexto do trabalho, acabamos tendo, porque também sofremos desses problemas todos como profissionais de saúde. Então, essa foi a principal razão, Ana. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos por participarem. Este tema, estes temas, de facto, falar só de burnout é uma coisa, falar de suicídio é outra, falar das duas vai ser muito complicado em gerir o pouco tempo que a gente tem, mas de facto são temas densos e que nós vamos tentar falar o mais profundo possível, mas aquilo que for possível também. Para mim, de facto, estes temas são importantes. O burnout é muito próximo. Eu sou ansiosa de natureza e então a ansiedade é prima do burnout, muito próximo. E já senti, já me aproximei do burnout a ponto de ficar a sentir-me incapaz, incompetente e obviamente, quando sentimos que somos inúteis, podem surgir alguns pensamentos. Vou começar mesmo por si, Dirceu. Quais são os sintomas do burnout e qual é a diferença entre burnout e, por exemplo, a ansiedade e a depressão? Porque isso também acontece no local de trabalho. É certo, Ana. O burnout difere tanto da ansiedade como da depressão por essa particularidade que a Ana referiu, né? A pessoa com burnout pode ter sintomas de ansiedade, pode ter sintomas de depressão, mas tem um diferencial, né, de ter como base de fundo, né, o surgimento desses sintomas devido à exposição ao estresse constante do trabalho, ok? Essa é que é a grande, grande diferença. Tem a ver com a causa desse mal-estar, né, emocional. Então, vamos dizer que é um síndrome psicológico, né? São sinais e sintomas, não é isso? A pessoa com burnout vai ter sinais e sintomas psicológicos que vão desde a exaustão emocional, tanto sensação de incapacidade, perda de interesse, né, pelo trabalho, pelas coisas que antes tanto a pessoa gostava, e pode muitas das vezes ser interpretado como um mau comportamento, como indisciplina, e tem as suas implicações, né? E pode ter tanto essa incapacidade de cumprir com os planos, com as metas, a pessoa sente-se exausta, pode também ter sintomas físicos como cansaço, pode apresentar, por exemplo, sintomas do humor, para além da ansiedade, tanto tristeza, alterações do padrão do sono, por exemplo, com insônia, a pessoa pode ter dificuldade em dormir, ok? Enquanto que a depressão, tanto é uma doença, né, emocional que caracteriza-se basicamente por duas características. A primeira é a tristeza, ok? Que também pode estar presente no burnout, mas no burnout nós temos esse substrato, né, que é a exposição ao estresse no trabalho, ok?
Na depressão, a pessoa tem tristeza e tem perda de interesse pelas coisas que antes tinha interesse, ok? E pode ter outros sintomas, né? Pode, por exemplo, ter alteração do apetite, que não são sintomas muito específicos, né? Os sintomas da depressão, a pessoa pode comer demais em relação ao apetite, ou pode não comer. Pode ter alteração do sono. Algumas pessoas dormem demais, outras pessoas não dormem nem por aí. Pode tanto ter alterações do pensamento, né? Ter sentimento de incapacidade, ter sentimento de culpa, e em casos muito graves pode até ter tanto sentimentos ou pensamentos negativos, intrusivos, ok? Algumas pessoas dizem, ok, a depressão é muito mais do que tristeza, ou seja, todos nós ficamos tristes quando perdemos algo que gostamos, quando não É conseguimos. valioso. Exatamente, a gente fica triste, mas a depressão é muito mais do que isso, porque a pessoa está triste e tem pensamentos também negativos, intrusivos. E esses pensamentos, quando digo intrusivos, são pensamentos que eu tenho dificuldade de controlar os mesmos, né? Ok. Então, esse seria um quadro de depressão e que não tem a relação com o trabalho, né? Ok. Pode ter vários outras situações, né? E depois essa depressão, ela pode ocorrer basicamente em 4 situações, né? 4 situações da vida, né? Que podem aumentar o risco da pessoa ter depressão. Por exemplo, uma situação de mudanças, né? Quando a gente muda de um estado para outro, por exemplo, sou casado, fico divorciado. É uma transição na vida, é algo importante, mexe com as nossas emoções. Por exemplo, mudo de região ou de país, né? Por causa da cultura diferente. Ok, situações de disputa, né? Conflitos, né? Também podem aumentar o risco da pessoa ter depressão, seja um conflito laboral, seja um conflito afetivo ou amoroso, seja um conflito familiar, de qualquer natureza. As situações do luto, né? Quando a gente perde alguém que ama, algum familiar, por vezes até perda de objetos, né? Também pode alterar a nossa emoção. E, por fim, as situações de isolamento, né? Isolamento, digo, a pessoa que não tem acesso a outras pessoas para poder partilhar as suas preocupações, partilhar as suas vivências. Isso coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade. E a ansiedade geralmente anda também com... Sim, Sim, desculpa. Então, sim, é que então temos a depressão e a ansiedade, que são quadros diferentes sim, do burnout. do burnout, sim. E o burnout tem um conjunto de sintomatologias que pode ser parecido, vamos dizer assim. Sim. E a questão eu vou depois para a Cissa, mas antes, e a questão do suicídio, onde é que entra nestas 3 condições? Ok. Se calhar começar por dizer, por exemplo, a ansiedade muito rapidamente. Desculpa. Sim. Dizia que a ansiedade, tanto geralmente ela pode estar associada a sintomas de depressão, mas a grande característica da ansiedade é que a pessoa tem uma preocupação excessiva, né, por algo. E há uma outra característica é que há vários tipos de ansiedade, né? Tanto a ansiedade pode se manifestar por uma preocupação excessiva sem uma causa aparente. Por exemplo, se eu tenho uma prova amanhã, uma prova de português, sei lá, fico ansioso, né? E essa ansiedade é boa, de certa forma. É um mecanismo que o nosso organismo tem para reagir às situações. O estresse também é um mecanismo de reação e é um mecanismo bom para o homem, né? Até um certo ponto. Na ansiedade, a pessoa vai ter uma preocupação excessiva sem uma causa, na ansiedade, doença nesse caso. E essa preocupação, ela afeta
de forma importante o funcionamento da pessoa. Não basta só ter preocupação, ok? Essa preocupação tem que afetar o seu funcionamento, ou seja, afetar a minha capacidade, por exemplo, de trabalhar, ou a minha capacidade de desempenhar o meu papel na família, ou o meu papel na escola, ou o meu papel no trabalho. Então aí vamos dizer que é um quadro de ansiedade e doença. Pode ter vários... O suicídio, onde é que aparece? Suicídio, pode acontecer na depressão? Na ansiedade, assim como no burnout. Ou seja, essas três condições estão muito relacionadas com o suicídio, porque podem aumentar o risco da pessoa tanto ter o suicídio, né? O suicídio que é o ato da pessoa tirar-se a vida voluntariamente, ok? A pessoa com ansiedade, a pessoa com depressão ou com burnout pode, sim, ter esses pensamentos de suicídio e pode até ter tanto um comportamento suicidário e tanto cometer o suicídio. Daí que são entidades muito, muito relacionadas e que a sua prevenção tanto deve ser feita de forma combinada e de forma multidisciplinar. Tá, obrigado. Muito obrigada. Cissa, existem condições no local de trabalho que, não sei se pode me responder a isso, mas existem algumas condições no local de trabalho que propiciam estas condições que o Dirceu esteve a falar. Pode-me indicar algumas que realmente fazem com que as pessoas comecem a desencadear este tipo de sintomatologia? O burnout, no caso. Ok, obrigada, Ana. Eu penso que uma das situações, existem sim várias situações que no local de trabalho podem desencadear esses estados. Aliás, todos nós partilhamos sobre isso, que naquilo que é a nossa experiência laboral temos assistido várias situações dessa natureza. Uma delas, a Anastácia falou, que é a questão de, por exemplo, no ramo específico, ela disse, e não é o único, nós observamos alguns setores onde o nível de competitividade é extremamente elevado, onde o nível de exigência para resultados, eu até diria obsessão por resultados, e as pessoas são obrigadas a dar mais do que a sua condição humana permite. As pessoas entram rapidamente em estados de frustração, de ansiedade e podem desenvolver situações mais críticas, como o burnout e outras condições fisiológicas, não é? E a ausência de culturas voltadas para a saúde mental, ausências de culturas voltadas para sustentabilidade humana. Eu diria que se nós tivermos organizações com mais consciência sobre saúde mental, sobre mais consciência de que as pessoas não são máquinas. Isto parece um clichê que nós falamos há vários anos, mas a tecla ainda tem que continuar a ser batida. As empresas têm que compreender que aquilo que trabalha lá, aquilo entre aspas, são pessoas, não são máquinas que nós ligamos o turbo e elas vão ter uma alta produção e vão atingir resultados excepcionais. A que preço? A que custo? Nós estamos a olhar para a condição emocional dessas pessoas. Nós temos consciência que estas pessoas têm emoções, têm sentimentos, têm algumas questões, como o Dirceu estava a falar, de fórum social, que aquela coisa de dizer amarra as tuas emoções, deixa os teus problemas lá fora, isso na prática não acontece, não é? Hoje em dia falamos de inteligência emocional e tudo isso, mas há situações que são imprevisíveis, há situações que nos acontecem de um dia para o outro e que nós não estamos à espera. Por muito que eu tenha inteligência emocional desenvolvida, eu posso viver uma situação inesperada, que eu nunca vivi, então não estou pronta para ela. Eu vivo a primeira vez, eu tenho que lidar com aquele choque, com aquele impacto. E depois de viver essa experiência que eu vou aprender como é que se lida com ela. Não sei se eu estou a ser clara. Então, eu vejo que causa e pode continuar a causar este tipo de situações no local de trabalho é mesmo esta falta de consciência e de preocupação e cuidado com a saúde mental.
Nós parecemos um bocado, às vezes passamos por malucos, entre aspas, quando vamos às organizações e queremos falar sobre isso. Então, lá vem ela outra vez, lá vem um psicólogo outra vez falar sobre isso. Mas é importante. Quantas empresas têm um psicólogo lá? Onde o colaborador, quando passa por qualquer situação, qualquer constrangimento, ele sabe que eu posso bater a porta ali naquele gabinete, eu tenho alguém que me vai escutar, porque às vezes nós só precisamos que alguém nos escute, só precisamos que alguém ouça a preocupação, o medo, a ansiedade que nós temos, mas não há esta disponibilidade, porque as empresas não têm uma cultura de saúde mental e de sustentabilidade humana. Então eu penso que é isso que está a faltar e isto é uma das coisas que pode mudar completamente o cenário se as pessoas e se a saúde mental fizer parte dos pilares estratégicos das organizações. Muito bem, obrigada. Anastácia, uma das coisas que a Cissa esteve a falar também passa por a questão da liderança, como as lideranças estão preparadas para ajudar-nos como trabalhadores a fazer, a termos a nossa saúde mental e a produzirmos, não é? Tem alguma experiência disso? Estava, aliás, a dizer já que no setor bancário que há muita pressão. Pode dar-nos, por exemplo, assim, 3 exemplos de concretamente o que é que acontece e isso vem de cima, de baixo, de onde é que vem? Na perspectiva do trabalhador? Obrigada de novo. Não posso falar no geral, só posso falar mesmo das experiências minhas. Eu aqui ponho, apesar, 3 instituições em que eu passei. Não precisa dizer o nome delas? Não vou pôr nomes. Em uma, igualmente grande, não vi exatamente políticas, pelo menos abertamente, para estas questões. Não me apercebi, não sei qual é que era exatamente a política, se calhar só em casos extremos, naquele acompanhamento que, portanto, a instituição já tem o plano de saúde, como é que se diz? Tem aquele assistência médica medicamentosa. Isso. O único que eu posso dizer que está incluso é, se precisar, mas a pessoa é que tem que identificar que se calhar já estou a precisar de uma consulta psicólogo, está coberto lá na assistência e posso dizer que esta política existe. Ou seja, mas não é propriamente um acompanhamento ali de perto que seja a instituição que identifique e diga este funcionário se calhar está a precisar disto. Não há preparação para isso. Exatamente. Na outra que eu passei, por acaso, o clima era bastante saudável. Eu também tenho bons exemplos, não são só maus. Era um clima bastante saudável, bastante cooperação e se calhar nem se observavam esses casos. Havia mesmo muita proximidade, bom espírito de equipe. Foi uma experiência bastante positiva. Só que não fiquei lá muito tempo. E a outra, existia, sim, política, mas também existia outra contrapartida, porque partia da área de recursos humanos. Só que, igualmente, esta área de recursos humanos era a mais desconfortável possível, ou seja, onde estavam os maiores fofoqueiros da instituição era a área de recursos humanos. Ou seja, mesmo que o funcionário sentisse necessidade de se aproximar, sabendo que lá tem psicólogos, etc., não ficava à vontade. Era capaz de preferir ir ter com um colega em quem confia, ou assim, de modo de fora, conversar, ir pedir ajuda de modo individual, mas sem aproximar realmente aonde devia, porque sabia o que é que poderia acontecer a partir dali. Poderia ser o seu princípio do fim, aproximar-se aonde devia. Então, eu consegui observar estes exemplos, pelo menos das experiências onde passei. É interessante o que está a dizer, que muitas vezes a questão, há políticas sim, há assistência médica sim, mas não há ainda aquela flexibilidade, a sensibilidade para as questões de saúde mental e as pessoas não se sentem confiantes para ir procurar um psicólogo ou para ir pedir na organização o acesso a isso.
Eu tenho a experiência de que, por exemplo, os nossos seguros de saúde ainda não estão preparados para... Perdemos o João Malu. Ainda não está... Não perdemos, se calhar. Ainda não está preparado para termos assistência de saúde mental. Alguns dão 3 consultas e outros dão menos, não é? E isso, obviamente, não nos ajuda tanto nestas questões de saúde mental. João Malu, está preparado ou eu estou-lhe a ver aí a montar o coisa? Podemos dar-lhe um tempinho, se quiser. Já estou. Era mesmo a questão da bateria do Ok, isso coisa, acontece muito. mas já estou. Ok. Para buscar o carregador para dar mais força e dar energia ao Fantástico. laptop. Então, quais são as dificuldades que nós podemos identificar que vão propiciar a questão do burnout e das tentativas ou ideias de suicídio, por exemplo, no meio artístico? Eu estive a ver num jornal há pouco tempo que há muitos polícias que estão a demonstrar comportamento suicidário, não sei se é assim que se diz. Na verdade é. E essa é uma das profissões que se destaca hoje em dia. Mas estive também a ver que há muitos artistas, por exemplo, sul-africanos, que já começaram a manifestar nas redes sociais ideias suicidas, e de tal modo que até granjearam, trouxeram apoios e as pessoas foram lá ajudar. Mas no nosso país, mais sentimos que há pedidos para questões mais concretas de saúde, de questão por exemplo, se está com uma doença crônica, precisamos de apoiar, mas não sei se já, estava a dizer ainda, não sei se já temos casos de pessoas que precisem de apoio com saúde mental e a questão do burnout, se a gente vê isso. Não sei se compliquei ou se fez sentido. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto inclinado para a área onde eu estou, que é das artes e cultura. Eu, por acaso, conheço alguns casos também da África do Sul. Um dos casos, já acho que foi, para quem gosta, quem é amante da boa música, não sei se lembra, há uns 5, 10 anos atrás, que faleceu um grande pianista chamado Moses Maluleko. Não sei se conhecem ou Eu vi conhecem. da internet, sim, mas não. E outros, e vários, não são vários, mas são aqueles que se evidenciaram, os poucos que se evidenciaram, acabam mostrando um panorama daquilo que acontece nas artes. Aquilo que eu estava a tentar explicar quando eu tive que interromper é que eu conheço casos de moçambicanos, colegas da música, sobretudo, que estão neste momento, alguns deles, a passar por situações difíceis por causa daquelas situações em que costumamos dizer que são aquelas que nós não dependemos, que não dependem de nós. Eu não sou psicólogo, nunca estudei essas coisas. Por isso é que está O que aqui. eu entendo da psicologia é aquilo que é a experiência, a minha experiência de vida e as coisas pelas quais já passei e os outros passam. Eu gostei muito de ter aprendido esses conceitos, até porque eu não conhecia esse primeiro conceito aí, burnout, qualquer coisa dessa. Eu não conhecia esse conceito e nunca pesquisei. Não me preparei, na verdade, para vir a Não, esta mas aula. vamos falar do sofrimento dos artistas, não é? E aquilo que nós ouvimos, que aquele está a afastar-se, aquele já não está a produzir, não é? E estas coisas, essas mudanças, como isso afeta? Sim, o que e nós sabemos que qualquer problema emocional afeta todas as outras atividades que nós temos do dia a dia ou da vida. E, e aquilo que eu sempre que eu estava a dizer no início, que nós, os artistas,
feliz ou infelizmente, somos olhados como pessoas que estão sempre de bom humor, que não sofrem nenhum problema. Mas há muitas causas que nos levam a estes problemas que aqui foram focados. Eu vou dar um exemplo que é muito mais frequente. Uhum. É o problema de, como o doutor aí explicou, falou de problemas de relacionamento, por exemplo. Os artistas, eles são muito sensíveis, porque eles fazem, entre aspas, os up and downs todos os dias, todas as semanas, e para alegrar pessoas, para trazer produtos para as pessoas verem, produtos artísticos, e muitas das vezes este lado emocional deles, que é criado pela conexão ou de duas pessoas, entre duas pessoas, às vezes eles perdem o controle, eles não têm o controle disso. O que acontece? Numa rotina que eles têm, que é saudável, que é boa, que está tudo a acontecer, está tudo a pipocar, como dizem aí na linguagem vulgar ou corrente, quando aparece uma surpresa como esta, de, por exemplo, alguém que é sua amada, dizer: olha, por hoje é tudo, ou vamos por Acabou. fim, acabou o nosso relacionamento. O artista acaba ficando vulnerável, não sei se comparativamente aos outros, posso dizer que dói mais. Mas acabo dizendo que dói mais por quê? Porque muitas das vezes ele é importante para a sociedade. Ele começa a dizer: mas olha, por que eu estou a passar por esta humilhação toda? Porque se eu saio para a rua, tem todo mundo a olhar para mim e a dizer que eu sou isto, sou aquilo. Mas ele tem dentro de si uma coisa que lhe apoquenta, que é muito grave, que ele não consegue se controlar por causa daquela situação que está a passar. Então, há muito disto, mas também há outra situação, sabe, que nós, os artistas, fumamos um bocadinho, não é? E pronto, não eu. Eu não fumo, não puxo nada. Mas há esta sensação de que para estar bem, tanto nos palcos ou para produzir passa a redundância, um bom produto artístico, a pessoa precisa de sair de si. E pelo que eu ouço dos psicólogos, há sempre uma relação das drogas com estas coisas de depressão, suicídio, essas coisas todas. E acontece muito com os nossos artistas por causa do consumo regular das drogas. E pronto, tem mais coisas, mas que não queria me alongar agora. Não Ok. queria me alongar, então vou pensando noutras coisas para falar mais tarde, se houver Muito ocasião. bem. Obrigada. Cissa, como é que nós identificamos que aquele está com burnout ou com princípio? Não sei se já aconteceu alguma vez identificar alguém e mandar para um psiquiatra. E depois também quero ouvir, quando a Cissa terminar o Dirceu, como é que lhe chegam? Já alguma vez diagnosticou um burnout e como é que lhe chegou? Ok. A Cissa primeiro, claro. Ana, eu como trabalho mais como consultora, não como interna dentro das empresas, então eu nunca tive que diagnosticar ou nunca diagnostiquei um caso de um colaborador que estivesse numa situação de burnout. Posso dizer é que enquanto eu trabalhei em algumas empresas, já vi pessoas com estados elevados de stress, né? De algum esgotamento que provavelmente em algumas situações, porque o burnout é algo novo na nossa sociedade, não é? E eu até diria que se calhar nós temos muitas situações que ainda não são diagnosticadas porque não temos dentro das organizações pessoas preparadas para fazer esse diagnóstico. Então é aquela história que é a mesma coisa que acontece também com as depressões quando elas estão no início, ou com estados de ansiedade, quando estão no início as pessoas, isso não é nada, é um exagero da parte dele,
está um bocadinho cansado, exigimos um bocadinho dele, se calhar vamos dar um dia de folga e ainda não estamos, as empresas, daquilo que eu vejo, onde eu já passei como colaboradora e também onde vejo como consultora, onde, onde estou a intervir como consultora, vejo que ainda não há muitas pessoas preparadas para fazer esse tipo de diagnósticos. Porque ele ainda é uma coisa nova que as pessoas não estão preparadas. Então, eu pessoalmente nunca tive uma experiência onde já diagnostiquei. Como consultora, como formadora, já alertei aos departamentos nesse de sentido, não. recursos humanos algumas situações onde vi pessoas com níveis de stress, que considero crónico por aquilo que conheço, o nível de desânimo de acordar e não ter vontade de ir trabalhar todos os dias, onde as pessoas quase que se arrastam para ir para lá e quando vão para lá não estão presentes naquele local. Trabalhar para eles é um esforço sobrenatural, por exemplo. Então já alertei alguns colegas meus da área de recursos humanos, olha, nesta situação, nesta formação específica, neste trabalho específico, identifiquei esta pessoa tem ali uma condição que exige um olhar atento da vossa parte. Tem que ver, vejam se conseguem dar apoio, que é para poder identificar, porque pode ser ou pode chegar a este tipo de extremo, né? Porque o burnout já é uma situação de stress crónico onde as pessoas chegam a um estado de exaustão mental, né? Exato, perfeito. Dirceu, vou lhe deixar continuar um bocadinho nesse trajeto, que estou a ver que está no tráfego, mas é só um bocadinho, porque a Ana já tinha falado em algum momento em que eu falei com a Ana, ela disse, eu já identifiquei, já vi um colega que pareceu que melhorou e depois teve um problema qualquer, que nós já conseguimos ver que havia problemas com ele. Lembra-se, Ana? Quer falar sobre isso ou nem por isso? Oi? Lembras daquela situação de um colega seu que ele começou a demonstrar alguns comportamentos estranhos a dado momento, mas depois melhorou e depois teve. Lembras dessa situação? Quer partilhar? Lembro-me e toca-me de forma também pessoal, Ok. porque não era apenas colega, ficamos colegas, mas já conhecia de infância. Oh, ok. Então, aquilo foi uma situação bastante tocante. Aqui é aquela situação que eu junto o lado profissional e um pouco o lado emocional, Sem dúvida. porque foi daqueles casos que vimos e parecia que tudo já estava melhor e terminou em suicídio, infelizmente. Portanto, conseguimos acompanhar, tentar ajudar, e o sentimento de impotência é muito maior porque foi junto de pessoas especializadas, junto com isto, com a igreja, ou seja, tentou-se todas as formas, mas fica fora de controle de um modo que eu realmente costumo me perguntar: será que estas questões de burnout, de depressão, de ansiedade, que nos levam até o suicídio, não há mais fatores que devem ser aqui considerados? Será que só o acompanhamento psiquiátrico? Porque temos que meter também, se é religioso, temos que pedir o apoio da fé, temos que pedir o apoio do que a pessoa acreditar para se poder ajudar esta pessoa. Se não se consegue com tudo isso e a pessoa chega ao suicídio, o que poderá estar a falhar? Isto é uma das coisas que às vezes me incomoda e eu fico a girar. Este caso foi um daqueles que, quando chegou a este estágio, eu não fiquei bem. E eu perguntei-me o que será que falhou, porque eu conhecia a família, eu vi o que estava a fazer do lado familiar, do lado da empresa, eu sabia o que estava a ser feito, e mesmo assim não terminou em melhoria. Quando toda a gente achava, oh, finalmente está melhor, pode coisa, não passou 2 dias e tinha suicidado. Ok. Obrigada. Então, também surgem estas questões. O que mais pode estar a ser necessário para prevenir o progresso até ao suicídio? E é aí que eu vou para o Dirceu.
Olha, já tem mais uma questão. Como é que a gente percebe os sinais, não é? Incluindo a questão que o João Malu tocou, que é a toxicodependência, né? Porque às vezes isso aí também é uma automedicação. Então, como é que a gente percebe os pequenos sinais para poder apanhar e prevenir e depois ouvir também a questão, juntar a questão da Anastácia? Antes, Ana ia comentar um pouco sobre como é que as pessoas com burnout chegam, né? Até os Sim. nossos, sim, aos nossos serviços. Geralmente elas chegam numa situação muito crítica, né? E geralmente depois de terem alguma crise, que geralmente a crise ocorre mesmo dentro do local de trabalho, muitas das vezes, e aí o serviço não tem outra opção senão apoiar o trabalhador. Mas depois de várias tentativas, né, do trabalhador manifestar desde a necessidade de férias, a necessidade do melhor reconhecimento, porque todos esses fatores são fatores de risco, né? Por exemplo, trabalho sem férias ou sem reconhecimento devido, tanto um ambiente de trabalho hostil, tudo isso influencia para a pessoa desenvolver um quadro de burnout. E, infelizmente, muitas das vezes, alguns dos trabalhadores acabam chegando até em risco de perderem os seus empregos. Depois temos aquela questão que a Anastácia e a Cissa mencionaram, né? A falta de conhecimento para os gestores sobre esses problemas, né, emocionais, sobre o burnout, faz com que muitas das vezes a empresa não leve o problema do colaborador com alguma diligência, né? Ou seja, as empresas preocupam-se mais quando o terceiro, por exemplo, tem uma ferida ou partiu o braço, sei lá, ou tem uma infecção, né? Aí tem todo o apoio, mas quando o Dirceu está exausto, não pode responder a nenhum e-mail, por exemplo, a empresa não compreende isso, né? E geralmente o burnout coloca as pessoas incapazes, né? Incapazes de fazerem a sua função de trabalhar. Muitos desses casos precisam de um tratamento em regime de internamento, mas porque a gente não consegue identificá-los, né, numa fase precoce. Pelas razões que as colegas já referiram, as empresas não têm, por exemplo, psicólogos, né, trabalho lá disponíveis para apoiar, para identificarem as pessoas em risco. Mais do que identificarem as pessoas com burnout, é importante identificar aquelas pessoas que estão em risco, né? Aliás, todos nós estamos em risco. Basta tu estar em qualquer trabalho, tens risco de desenvolver burnout. Mas tem algumas pessoas que têm mais risco que outras, né? E é possível identificar, né? Isso, claro, os psicólogos conseguem tanto identificar, tanto oferecer algum plano de prevenção, né? Para o burnout, algumas intervenções. Então, está a falhar tanto essa componente, né? Em relação ao uso de substâncias, de facto, o uso de substâncias é um fator de risco, né? Tanto para o suicídio, como para a depressão, como para o burnout. Ou seja, existe uma relação bidirecional entre essas três entidades. E muitas das vezes as pessoas usam substâncias de forma recreativa, né? Então é importante nós divulgarmos cada vez mais, sensibilizarmos cada vez mais os grupos ocupacionais. E tem muito a ver, o uso de substância tem muito a ver com as ocupações, né? O J-Lo falou muito bem, João Malu, sim. Joe Malou, sim, falou muito bem sobre os padrões do uso, por exemplo, na ocupação, tanto dos artistas, mas a gente pode ver, por exemplo, que outras ocupações, como profissionais
da segurança, né? Polícias, militares, têm tendência a usar mais substâncias, né? Ou seja, existem ocupações que expõem as pessoas a terem mais acesso à substância. Por exemplo, os artistas têm acesso, têm facilmente acesso, né? Os espetáculos geralmente têm cerveja, tem tudo, tem cigarro, sei lá, por aí fora. Essa exposição também facilita, né? Exatamente, facilita o uso. Então é importante que as pessoas usem as substâncias conhecendo os riscos que elas têm, né? E sempre que precisarem de algum apoio, que procurem tanto algum profissional, nomeadamente um psicólogo, psiquiatra. O tratamento, geralmente, do burnout é um tratamento multidisciplinar. A Anastácia falou um pouco sobre isso. O psiquiatra tem o seu papel, o psicólogo tem o seu papel, a igreja tem o seu papel. E o tratamento, o recomendável é que seja sempre muito individualizado, ok? No burnout, a ideia das guidelines, outros protocolos, que toda gente com burnout faz já esse não funciona muito bem assim, ok? Então, a pessoa precisa de ter uma avaliação, ok? Antes do início do tratamento, tem que se fazer uma avaliação multidimensional, né? Que não foque somente no problema do burnout ou no problema do álcool, mas que foque na questão social, que foque na questão afetiva, que foque na relação interpessoal que a pessoa tem com as outras pessoas, que foque também em algum capital de recuperação que a pessoa tem. Muitas das vezes nós tratamos as pessoas, esquecemos de que a pessoa está inserida numa família. Ok, a Anastasia explicou que a família estava envolvida, né? Mas é importante reforçar esse envolvimento e fazer-se uma avaliação antes do tratamento. E o plano de tratamento é sempre adequado, né? Que seja feito de forma conjunta. O Dirceu, quando voltar, ele volta e vai ficar tudo bem. Tenho a mão do Ácio ali levantada. Ácio, um minutinho. João Malu, diga uma coisa. Trabalha com a questão dos direitos autorais. Dirceu, nós voltamos a si. Trabalha com os direitos autorais e muitas vezes há pouco conhecimento à volta disso. E muitos dos nossos artistas são pessoas que não têm, alguns deles não têm informação. Como é que o suporte entre artistas pode ajudar para que aquele artista tenha, não é, seja confortado e que ele não comece, por exemplo, a consumir álcool, não é? Porque já aconteceu, se calhar, vermos pessoas já começarem a consumir álcool desde o dia 1, não é? Que teve o problema e a agravar-se, não é? E afastar-se cada vez mais do meio em que ele era mais produtivo. Não sei se isso já aconteceu e como é que vocês estão, como é que existe, como é que está estruturado para que se apoie o artista? Bom, eu não falaria só da área dos direitos de autor, porque até porque isso não acontece propriamente na área dos direitos de autor. Eu trabalho nas artes no geral há mais de 20 anos, então trabalho com artistas, estou sempre com os artistas a preparar trabalhos, atuações, essas coisas, digressões. E o trabalho do artista, por natureza, é muito estressante e desgastante. Vou dizer por vários motivos. Nós, como artistas, ainda não temos, por lei, o reconhecimento de que a arte é uma profissão. Portanto, a pessoa vive
numa incerteza. A pessoa acorda todos os dias a pedir a Deus que lhe dê saúde para ir trabalhar. E o pior de tudo é que dorme e acorda todos os dias a pedir a Deus para que lhe dê trabalho, porque os trabalhos são poucos e é uma concorrência tão grande que a pessoa procura ganhar o maior número de shows possível. E então é uma vida muito desgastante, muito dura, porque um homem ou uma mulher precisam de fazer a gestão do seu lar, de onde vivem, não é? Com suas crianças, seus companheiros. Então, nesta vida de incerteza que o artista tem, acabamos tendo problemas muito graves de depressão, de muito mais coisas que aqui foram faladas. Eu me lembro, por exemplo, na época da Covid, que ninguém tinha acesso aos palcos, ninguém fazia atuações, essas coisas todas. O artista que sabia que para poder sobreviver tinha que estar em palcos. Como fazer para? Então, muitos caíram em depressão. Muitos tiveram problemas graves, porque, por um lado, nós temos as pessoas, as nossas companheiras que dizem: "Epá, senhor, eu não quero saber, tens que ir buscar de qualquer forma solução para os teus filhos, solução para casa." E os homens saem a correr para a procura de não sei quanto. No entanto, como fazer numa situação em que o artista não tem uma ou outra formação, não tem um outro emprego, não tem como sobreviver a uma situação dessa? Porque aquilo foi uma coisa natural em que ele não tinha controle, não tinha domínio. Então, já imagina qual é a situação que isso gera. Então, são várias situações que acontecem no nosso seio e que precisam mesmo de acompanhamento. Houve pessoas que tiveram que visitar o psicólogo nessa altura, por causa destas coisas que aconteceram na época da Covid. E qualquer instabilidade, o nível de ansiedade que se cria no seio artístico é muito grave, é muito grande. Por quê? Porque por causa desta desorganização, vamos assim dizer, da indústria cultural e criativa, o que acontece? O artista sempre vive na ansiedade. Às vezes marca um concerto para dia 30. Hoje estamos a dia 11. Eu já estou a preparar para o concerto, porque não sei quantos, às vezes nem fizemos contrato nenhum, mas como vive-se assim aqui em Moçambique, as pessoas fazem contratos verbais. Dia 22 estamos a ligar o promotor a dizer que o concerto está cancelado. Portanto, eu que já fazia planos com aquele dinheiro, porque não tenho outra profissão, não tenho outra coisa que me traga rendimentos. Imagina como é que é viver dessa maneira. E quando essas coisas são recorrentes. Portanto, no seio artístico, há muitos fatores que criam este tipo de quadros. Muito obrigada. E era uma coisa, vai ligar justamente com aquilo que a Cissa estava a dizer, que é o stress crônico, não é? Sim. A Cissa, alguém perguntou aqui, e eu acho que nós iremos ter uma oportunidade para falar sobre isso, mas existe relação entre burnout e assédio? Moral, sexual, assédio? Sim, o assédio moral pode ser também um fator desencadeador de burnout, porque gera desmotivação, afere aquilo que é a dignidade e integridade do indivíduo. Então, logicamente, se nós estamos num ambiente onde não temos segurança psicológica, automaticamente eu não me vou sentir bem lá, né? Então, e isto, quando é recorrente, a médio e longo prazo pode chegar a esses estados mais críticos, que as pessoas sentem-se desanimadas, sentem uma falta de motivação, sentem-se uma incapacidade ou falta de reconhecimento daquilo que é o seu papel como colaborador e como um membro ativo na organização, e isso automaticamente leva a situações de stress, sim, e de ansiedade. Ok, muito obrigada. Ana estava a falar que em alguns momentos em que as organizações têm um suporte, que os colegas apoiam mais, que há melhor, um ambiente de trabalho mais positivo.
como é que isso ajuda, por exemplo, ao trabalhador a apresentar a sua questão? Eu não me estou a sentir bem, eu sinto yeah, que preciso de férias ou que preciso de ir ao médico, ao psicólogo. Como é que é isso para si? Qual é a sua experiência? Exatamente. Eu falava desta experiência também positiva, não é? Em que a pessoa está inserida numa equipe em que se suporta os colegas. Quer dizer, suportam, digo no livro de suporte, dar suporte, não suportar de se aturam, né? Sim, suporte. Acho que usei a expressão Apoio, inglesa no mas é português. isso, é o correto. E é capaz de dar mais certo do que esperar uma política da empresa. Pelo menos eu me apercebi assim. Às vezes é mais fácil eu me aproximar de uma colega, de um colega com quem me entendo, e se eu estou no nível de tenho consciência, se sou uma pessoa que já tem consciência que existe a depressão, que existe o burnout, que existe a ansiedade, acho que são aquilo que chamam de insights. Se eu já consigo ter insights e não confio, por exemplo, em ir aos recursos humanos, que deveria ser a área que eu vou, mas eu confio no meu colega e na minha colega, às vezes já há aquele apoio, dizer, olha, acho que eu não estou bem, estou a começar a entrar assim, estou a sentir assim, assim, podes me cobrir nisto e naquilo. E se houver este apoio, a coisa funciona. A coisa funciona. Olha, este trabalho eu não estou a conseguir fazer, hoje não estou a conseguir produzir porque estou assim, assim. Se realmente houver um clima de apoio de equipe, estes colegas se cobrem e dá muito certo. Também já consegui perceber este tipo de ambiente. E às vezes há ambientes em que a equipe, não a nível superior, pode realizar assim alguns team buildings. Funcionam bastante bem. Aquilo cria um bom espírito, um bom ambiente, em que os colegas são capazes de se abrir entre eles. E os assuntos que preocupam, como por exemplo estas coisas que falou aqui a Cissa, ou que alguém perguntou, o assédio moral, o assédio sexual. Mas eu saber que aqui, se eu tenho um assédio de um superior, eu não vou ficar com medo. Eu sei que se eu falar com este colega, alguma coisa será feita e eu estou protegida. Quer dizer, sentir-me mais à vontade do que eu saber que vou a um superior ou vou a um recurso humano, sou capaz de chegar lá e dizer, está a inventar, tem problemas com esse chefe e qualquer coisa assim. Mas a nível baixo, conseguir-me nos juntar e este próprio superior é que fica envergonhado. Também já assisti situações dessas. São raras, mas quando acontece é positivo. É E fantástico. Eu vou agora dar a oportunidade, acho que foi o Ácio que levantou a mão e mais alguém que queira, para depois voltarmos com estratégias e já temos 10 minutos só. Então, alguém quer falar? Era o Ácio. Bem, boa noite, Ana. Boa noite, bem-vindo. Saudações a toda a equipa do painel. Dizer que realmente o tema é bastante interessante e fico a parabenizar o músico pela coragem de expressar aquela que é a pressão social que os músicos geralmente enfrentam no dia a dia. Dizer que foi partilhado aqui, queria subsidiar apenas que foi partilhada aqui a questão da pressão que existe no meio do seu laboral. O burnout às vezes pode ter causa, a causa pode ser dentro do trabalho, mas também pode ter causa fora do trabalho. Isto é, pode ter o colaborador pode estar a sofrer pressão não só dentro do trabalho, mas às vezes pressão fora do trabalho, pressão familiar para não perder o emprego, pressão familiar para prover. Então tem essas duas componentes. Muitas das vezes é difícil para o colaborador sentir-se apoiado, tanto no lado do trabalho, assim como no lado da família. Esteve aqui o outro painelista a dizer, a trazer a questão da abordagem holística. Só para reforçar que é muito importante a questão da abordagem holística hoje. Temos essa questão da parte laboral. Os psicólogos organizacionais, eu acho que deveriam promover, eu acho,
acho que vão dizer nas estratégias, mas acredito que deveriam promover mais a questão dos team buildings. Eu acho que isso ajuda um bocado. Team buildings, porque isso ajuda as pessoas a se sentirem mais parte da organização. E tentarem trazer aquele que é o ambiente. Há algumas empresas que fazem, mas nem todas, que tentam trazer aquele que é um pouco do ambiente familiar para junto do colaborador. É um dia comemorativo, às vezes acabam trazendo os filhos para a empresa. Isto aí muda um bocadinho a forma como a pessoa se sente, né? A pessoa começa a se sentir, se calhar, mais útil. Já. É mais por aí. Obrigada Obrigado. pela participação e foram boas contribuições. De facto, uma coisa que é muito importante que você disse é que há a questão do stress que vem de casa, de fora, não é? E há o stress que vem, stress, as pressões, no caso, que vêm lá de dentro do local de trabalho. E estas duas coisas vão pressionar o sujeito que está ali no meio e que pode realmente ter um mal-estar. E o mal-estar ele pode ter vários nomes, não é, Dirceu? E o que o Dirceu estava a dizer-nos também, se entendi bem, era que o burnout é uma condição ligada às pressões do trabalho. Não é? Existem as pressões que são da vida, obviamente, mas existem as pressões que estão ligadas ao trabalho, como aquilo tudo que nós tivemos a dizer, e quando é assim, de facto, nós podemos chamar de burnout, de acordo com a OMS, embora já ouvi burnout parental, burnout, enfim, mas no caso estamos a falar das questões da pressão ligada com o local de trabalho. Dirceu? É, Já começamos com as estratégias e temos 9 minutos. sim. De facto, Ana, e o colega que comentou há pouco tempo, de facto, é uma reflexão muito interessante, porque as pessoas que têm, por exemplo, dificuldades de relação interpessoal fora do trabalho, claro, estão em maior risco de ter burnout, né? Se já tem problemas em casa ou na comunidade, já vai ao trabalho pouco motivado, tem a pressão externa, mas também tem a pressão interna. Isso pode facilitar, né? Que a pessoa seja mais Pensa. propensa, sim, a desenvolver o burnout. Em relação à estratégia de prevenção, eu penso que a- algo fundamental que deve se fazer é estimular tanto a literacia sobre esses temas, né? Nesse caso, a educação das pessoas, né? A educação dos decisores, né? As pessoas que tomam decisões nas organizações, elas têm que saber que o trabalhador pode ter ansiedade, o trabalhador pode ter depressão, pode ter burnout, o trabalhador pode estar em risco de suicídio, porque os gestores, né, os decisores das organizações, eles sabem que a pessoa pode ter malária, pode ter hipertensão, ok? Tivemos há uns anos atrás em voga as feiras de saúde, né? Um dos principais objetivos das feiras de saúde era promover a saúde física, não? Reduzir o risco cardiovascular, controle da diabetes, da pressão. Eu penso que temos que promover feiras de saúde mental no trabalho também, ok? Promover as feiras de saúde mental no trabalho, promover os check-ups de saúde mental, né? Esse termo check-up é muito, muito. As pessoas falam muito check-up tal, e vê sempre análise do sangue e tal, mas é importante fazer check-ups de saúde mental, que são muito mais baratos, né, do ponto de vista de retorno de investimento, mas tem um impacto muito grande para a própria empresa e para o trabalhador. Os check-ups de saúde mental são intervenções que qualquer organização pode fazer, tanto se tiver interesse, com apoio, claro, de especialistas, nesse caso, falo dos psicólogos, organizacionais, psicólogos clínicos, psiquiatras, sociólogos, dependendo daquilo que é a necessidade que a empresa tem, vai pedir apoio ou contratar um determinado especialista. Mas é importante
começarmos a falar falar sobre o assunto. yeah. Obrigada. E desenvolver um ambiente de trabalho que seja um ambiente positivo, né, para a saúde mental. Okay? Alguns colegas falaram aqui dos como é que é? Team Team building. building, sim. Yeah, team buildings, promoção da atividade física, promoção por exemplo, formação dos profissionais. A Anastácia falou muito bem, por exemplo, dessa questão do suporte de pares, né? É possível as empresas investirem em formações tão simples de como, por exemplo, gerir um conflito interpessoal no trabalho, como, por exemplo, gerir a fadiga no trabalho, como, por exemplo, gerir a ansiedade, por aí fora. Tá, desculpa. Muito bom. Quem é demais? São coisas muito Quem é importantes, mas eu quero ouvir os outros. Vamos lá. Anastácia, só para não fazer assim, Anastácia, o que é que poderia sugerir na perspectiva do trabalhador e também como consultor, o que é que se pode fazer para melhorar a questão do burnout e do suicídio? Bom, assim, Em 1 minuto. Em 1 minuto vai ser difícil, porque os temas são mesmo vastos e desafiantes. É isso. Mas uma das perguntas que eu fazia, e era um pouco para o doutor Dirceu, será que não há, por exemplo, mais um fator a incluir aqui, que são as questões espirituais, por exemplo? Se calhar não cabe aqui neste ambiente. Cabe. Mas a minha primeira pergunta é, Cabe, não há tudo questões cabe. espirituais que devem ser consideradas no meio disto tudo para ver este caminho a impedir que chegue ao suicídio? É a primeira pergunta. Não vou dizer que se calhar é melhor incluir, mas é a minha pergunta e é um desafio para mim mesmo. É ok. As pessoas, eu acho que para além de olharem o seu lado profissional, o seu lado religioso, o seu lado saúde mental e física, têm que olhar muito para o seu lado espiritual. E isso não depende do doutor, psicanalista, psicólogo. Isso é um desenvolvimento pessoal. E eu acho que deve ser implementado por todos. Aqueles conselhos que dão de faça yoga, cada um encontra o seu modo. Mas não correr só para o psiquiatra que vai dar medicamento, não correr, tentar encontrar estas soluções intermédias. Se a pessoa já consegue fazer uma autoanálise, é muito importante. Então, todos temos a obrigação de ler, de conhecer. Então, isto deve ser divulgado, não deve continuar em tabus. Mas há uma preocupação grande que eu tenho, que se calhar é para a doutora Cissa. Há instituições até hoje que não pode ser dito que o funcionário suicidou-se, senão não tem direitos. A viúva, o viúvo, etc. Tem que ser escondido que foi um suicídio. Isto também é para mim preocupante e não sei se ainda acontece ou não, mas já vi isso também. Quer dizer, é um conjunto de coisas que é aqui trazido que eu não sei. Então, se a pessoa não pode falar abertamente de evitar o suicídio, por isto e aquilo, como é que realmente vai se falar nestes temas? Se continuarem em tabu. É por aí. Quebrar os tabus. Muito bom. Isso. Obrigada. João Malu, o que é que acha como estratégia? O seu micro. O micro está desligado. Boa. Bom, obrigado. Em 1 minuto, o que eu posso tentar dizer é que uma das primeiras coisas, mas que essa é a mais difícil, acredito eu, é identificar o problema. Porque eu acho que se nós todos pudéssemos identificar o problema que temos, obviamente que havíamos de lutar para procurar a solução. Eu digo isso porque há bons anos atrás tive uma amiga psicóloga e ela é que me abriu a mente nesse sentido. Ela disse: olha, eu sempre falava do meu pai. Epá, mas meu pai, mas não sei o quê. Eu não sabia que afinal aquilo era um conflito que eu tinha com o meu pai. Ela disse: você nas suas conversas
não passa nem 2 horas de tempo sem você meter o teu pai. Então, ela disse, tu tens um problema. Então eu comecei a estudar, vi que, afinal de contas, era um problema que eu tinha com ele. Então, a partir daí, eu consegui resolver o problema de não falar mais dele, mas não só não falar mais dele, aliás, desculpa, mas de ficar em paz com ele. Portanto, se nós conseguirmos identificar o problema, vamos ver, todos nós, artistas, eu acho que esse seria um bom ponto de partida. Se calhar nem íamos procurar psicólogos, nem psiquiatras, né? Se calhar. Mas o resto Parem de sabotar o nosso trabalho. então Mas obrigada. Eu entendi a questão de desmistificar as questões e trazer aqui a conversa ao de cima, para que as pessoas saibam exatamente o que é o quê. Sim. Muito obrigada, Cissa. Obrigada, Ana. Como estratégia, o que eu posso recomendar é que nós falemos mais sobre isso, como dissemos mesmo, que as empresas estejam mais abertas para abraçar culturas de saúde mental, de bem-estar, porque a partir de uma cultura que está voltada para a saúde mental, para o bem-estar, para a sustentabilidade humana, nós podemos fazer uma série de programas, de iniciativas, como algumas que foram ditas aqui. O team building, por exemplo, é uma de várias iniciativas. E eu arrisco-me a dizer, pelo menos daquilo que é a minha experiência e de alguns colegas com quem eu trabalho e sou próxima, que trabalhamos nesta área de team building e desse tipo de intervenções, as empresas nem sequer fazem team buildings como deveriam fazer, não é? Então, quando nós temos uma cultura voltada para a saúde mental, quando temos a liderança do topo sensibilizada para este tipo de temas, nós podemos desenvolver, por exemplo, planos de prevenção de saúde mental. É importante se desenvolver planos de prevenção de saúde mental nas organizações. Nós não temos que chegar ao extremo para perceber que é importante, não é? Eu penso que uma das melhores estratégias é mesmo a prevenção. E para isso acontecer, nós temos que saber que isto é uma realidade, que nós temos que dar lugar à mesa a este tema e temos que começar a falar abertamente, com frontalidade, sem tabu absolutamente nenhuma para situações como burnout, como depressão, como suicídio. Hoje em dia normalizamos, o Celso falou aí nas mensagens a questão do workaholic. As pessoas pensam que é uma coisa maravilhosa ser workaholic. Eu estou ocupado, não é? Pois, agora estou ocupado, estou a produzir muito, estou a ter alto rendimento, etc. Mas a médio e longo prazo isso é altamente nocivo à saúde. E é preciso que todos tenhamos consciência que sem saúde mental não há saúde. Muito bem. Então, era isto que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigada. O que é que vocês, como pessoas, levam daqui, deste debate, para terminar e para dizer tchau? E o que é que querem deixar, por exemplo, a quem está a sofrer com estas questões, ou a quem tem um familiar com estas questões, ou alguém que tenha perdido alguém por suicídio, por burnout? Estou com o micro aberto, posso começar? Pode. Thank you, Cissa. Ok. O que eu levo desta live é que, primeiro, foi muito bom estar aqui e poder partilhar com todos os colegas de painel e todas as pessoas que estiveram a assistir a nossa live que também contribuíram. Muito obrigada. Por isso, soube a pouco, temos que continuar a fazer mais cafés e falar mais sobre isto em situações como estas e outras mais, e dizer que eu penso que isto é um trabalho e é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Porque todos estes temas que tocam a saúde mental são temas sociais que afetam todas as instituições formais e não formais, trabalho, família, como se diz aqui, a igreja, a comunidade, e o ser humano tem que ser visto de uma forma holística, em todas as suas vertentes, mental, física, espiritual, como foi dito aqui, e eu penso que nós todos temos que olhar com isto com mais profundidade. Temos que saber que, sob o ponto de vista pessoal também, nós estivemos a falar muito nas empresas, mas a empresa também é composta por indivíduos, e nós, como indivíduos, temos que ter cultura de autoconhecimento, procurar conhecer-me melhor, perceber-me melhor, fazer higiene mental. Nós só fazemos higiene física, lavar os dentes,
pentear-me, aprumar-me para sair para a rua e estar bonito. Mas como é que eu estou por dentro? Eu faço higiene mental, eu olho para os meus sentimentos, eu olho para as minhas emoções. Uma simples pergunta de como é que eu me sinto hoje. É preciso eu ter o conhecimento e saber quais são as emoções que eu estou a sentir e como é que eu posso gerir as que não são muito boas, que é para elas não me levarem a esse tipo de estados. Então, é isso que eu queria dizer, é isso que eu levo daqui, dizer que ainda temos pano para muita manga. Eu estou aberta para continuar a conversar sobre isto, colaborar e aprender com todos os colegas e mais outros que não estão aqui que podem contribuir para esse tema. Muito obrigada. Obrigado. Quem é que quer ser o próximo? Jomalu, Ana? Ou Dirceu? Eu já esgotei tudo que tinha a dizer. Eu até, por mim, aqui aprendi mais do que aquilo que eu falei. Eu aqui estou mais para aprender e estou muito grato por tudo que eu vi aqui. É mais um aprendizado. Gostaria que houvesse mais fóruns destes para nos ensinar e devia haver fóruns mais abrangentes ainda. Nós que estamos aqui conseguirmos convidar outros amigos na minha área, por exemplo, também convidar alguns artistas que possam fazer um join ao evento. Eu acho que é bom que a gente espalhe essas iniciativas, porque nós estamos a precisar de cura. Isso é verdade. Obrigada. Obrigada, João Malu. Dirceu, já tinha aberto e depois já, Ana. Para finalizar, dizer que os problemas de saúde mental são problemas reais, mas são problemas com solução, né? As soluções muitas das vezes são multidisciplinares, mas o centro de tudo é a pessoa que tem um problema, ok? Então, é importante as pessoas não perderem a esperança, a família, tanto o trabalho, são estruturas muito importantes para a recuperação, para a prevenção das dificuldades, tanto que a pessoa pode estar a enfrentar. Só isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu acho que também mais aprendi do que vou falar, mas o meu resumo de, se calhar, 5 segundos, que deve ser o que eu tenho, é propor que a próxima conversa seja de pessoas, para dar continuidade a este e não perdermos este tema, pessoas que não terminaram em suicídio, mas conseguiram superar. Passarem este testemunho, se calhar, é muito mais importante do que vermos como prevenir. Ir de quem passou, quem ultrapassou e hoje continua em pé. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos por terem participado. Obrigada a quem está do outro lado, quem está a acompanhar, a tentar segurar-se para não falar. Não é que também não é fácil. Muito obrigada. Gente, uma coisa que eu aprendi é que o tempo é escasso, mas eu estou muito feliz com o resultado. Concordo plenamente com tudo que vocês disseram e eu quero dizer àqueles que estão em sofrimento, todos nós temos uma dorzinha aqui, todos nós, não há nenhum que neste momento esteja livre de dores. Então, não está sozinho. Procure-nos, procure outra pessoa, aquela pessoa que confia, a primeira pessoa. Nós estamos aqui, estamos juntos e vamos continuar juntos. Muito obrigada, até o próximo mês. Obrigada a todos pelo vosso tempo. Tchau, Dirceu, assim, Obrigado. Malu, Anastácia. Obrigada, boa noite. Aí do outro lado, muito obrigada. Até logo. Tá.